Olá senhora, olá senhor, um prazer de você estar aqui em nosso canal mais uma vez. Eu me chamo Babalawo Fatoki e hoje vamos dialogar sobre filosofia. Vamos entender um pouco mais sobre Orunmila e a sua palavra. Bom, há muito se fala, muita gente sempre está com várias dúvidas e eu percebo que as dúvidas sempre, na grande maioria das vezes, são as mesmas. Dentre elas, eu sou homoafetivo, eu posso estar no Ifá? Segunda, Ifá é muito caro, como é que eu faço para me tornar um Babalawo? Será que é caro me tornar um adepto de Orunmila? Como é que eu posso fazer para ser um Babalawo de ofício no meu futuro? Bom, para essas e outras perguntas a gente vai conversar e a gente vai dialogar um pouco sobre filosofia. Vou aqui e volto já, logo depois da nossa vinheta. Muito bem, senhoras, muito bem, senhores. De antemão, não esqueça, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, não esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante. A princípio, vamos entender o que são escolas de filosofia. Vou deixar um videozinho aqui com vocês, explicativo, muito bacana, para que vocês entendam primeiro o que é filosofia. Todo mundo deveria ter um conhecimento básico de filosofia, já que este mundo é construído com ideias que formam grande parte do que somos. Por isso, vamos ver um breve resumo da filosofia ocidental. Tudo começou na Grécia Antiga, cerca de 6 séculos antes de Cristo, com Tales de Mileto, que é considerado por muitos o primeiro filósofo, apesar dele parecer mais com um cientista do que com o que hoje nós chamamos de filosofia. Ali surgiram os pré-socráticos, que basicamente se questionavam sobre a metafísica. Um dizia que o mundo era feito de água, outro de ar, outro de fogo, basicamente a abertura de Avatar. Tudo isso levou à filosofia clássica, em que a preocupação parou de ser o mundo exterior e passou a ser o mundo interior. Sócrates só sabia que nada sabia, e o seu estudante Platão criou uma teoria estruturada de ética, metafísica, filosofia política e epistemologia, tudo junto. Ainda nessa, de um passar o bastão para o outro, Platão teve um aluno, Aristóteles, que foi além e criou uma teoria ainda mais compreensível, porque Platão adorava ficar no mundo das ideias, tendo devaneios, mas Aristóteles era mais pé no chão. Há quem diga que depois de Platão e Aristóteles tudo é nota de rodapé. Mas vale a pena citarmos que esta época foi incrível, criando movimentos filosóficos como o sofismo, cinismo, ceticismo, epicurismo, hedonismo, estoicismo e neoplatonismo, que basicamente queriam ensinar a melhor forma de se viver e enxergar o mundo. Mas aí chegou a Idade Média e a Igreja Católica controlou tudo. A filosofia começou na Grécia se questionando sobre o universo, depois se questionou sobre o ser humano, e aqui, na Idade Média, ela estava preocupada em provar a existência de Deus e reconciliar o cristianismo e também o islamismo com toda aquela genialidade da filosofia clássica. A filosofia islâmica, por exemplo, produziu nomes como Avicena e Averroes. Já na filosofia católica tivemos 2 grandes períodos, um capitaneado por Santo Agostinho, que focava em maniqueísmos como bem e mal, corpo e espírito, e era mais influenciado por Platão. Depois veio Tomás de Aquino, famoso por criar as 5 provas racionais para a existência de Deus. Ele era mais próximo de Aristóteles e privilegiava mais a razão. Apesar deste período ser criticado por perder tempo com futilidades, como o sexo dos anjos, foi aqui também que surgiram as universidades. Depois de muito tempo com Deus no centro de tudo, veio uma época de reviver a civilização clássica nos séculos XV e XVI, a famosa Renascença, que tirou a religião do centro e colocou o ser humano de volta, tirou a fé e colocou a razão e o método científico. Tudo isso culminou no século XVII e XVIII, no Iluminismo. Nomes como Descartes, Spinoza, Leibniz, John Locke, Hobbes, Rousseau, David Hume, Adam Smith
inúmeros outros inauguram uma era de avanços na ciência, do crescimento da tolerância religiosa e o triunfo do liberalismo. Essa foi uma era marcada pela disputa entre os racionalistas, que acreditavam que o conhecimento surgia da razão e da lógica, contra os empiristas, que acreditavam que o conhecimento surgia da nossa experiência e dos sentidos. Quem tentou dar um chega nisso nessa briga foi Kant, que acreditou que tinha dado uma solução, unindo empirismo e racionalismo de uma forma bem complexa que, sinceramente, nem todo mundo concorda que ele conseguiu. Depois disso veio o século XIX com uma outra briga dos idealistas contra os realistas. De um lado tínhamos Hegel e a sua filosofia extremamente complicada, mas que pensa no cara que influencia tudo que existe até hoje. Há quem diga que depois de Platão e Aristóteles, só Hegel conseguiu ter tamanha influência em toda a história. Ele criou um sistema de dialética para explicar toda a história da filosofia, ciência, arte, política e religião. Mas quem não gostava das ideias de que são as ideias que movem o mundo era Karl Marx, que achava que o que move o mundo não são as ideias, e sim os fatos históricos e empíricos. Com isso, o povo tem o poder de criar o seu destino através da sua realidade material. Foi por meio dessa noção que Karl Marx acabou o monopólio do liberalismo e apresentou o socialismo científico e o comunismo. Até hoje, o mundo intelectual político é uma grande briga entre os liberais e os marxistas. Se você acha que é um sofrimento entender tudo isso, foi por aqui também que surgiram Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e outros filósofos que basicamente reconheciam que a vida era sofrimento mesmo, melhor se acostumar. Vocês já perceberam que briga na filosofia é o que não falta? O século XX também foi dominado por uma briga entre a filosofia analítica contra a filosofia continental. A filosofia analítica basicamente falava inglês e a continental era europeia, falava francês, alemão. A analítica conta com nomes como Frege, Bertrand Russell, Wittgenstein, Quine e outros que defendiam que a filosofia deveria aplicar técnicas mais lógicas e ser mais consistente com as ciências modernas. Já os continentais tinham grandes movimentos como a fenomenologia, o existencialismo, o estruturalismo, com nomes como Derrida, Foucault, Sartre e Heidegger. Filosofias que rejeitam o cientificismo, aquela ideia que só os métodos das ciências naturais são suficientes e bons, e se aproxima mais de uma análise da história humana. Então, finalmente chegamos no século XXI, um século ainda a ser determinado, mas que é marcado pela reforma das ideias socialistas e liberais, o crescimento das ideias conservadoras, como as de Roger Scruton, e o pensamento da libertação animal, com Peter Singer, e uma explosão das filosofias feministas e de sexualidade, que colocam a questão de gênero no centro de tudo. Mas a minha aposta para o que marcará este século são as filosofias que tentam entender uma das maiores mudanças que a humanidade já viu, a tecnologia e as mídias sociais. Já temos grandes pensadores nessa área, como Byung-Chul Han, que defende que vivemos uma sociedade do cansaço. Os próximos capítulos ainda estão por vir. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no Alimente o Cérebro. E agora o YouTube liberou a função para você ser membro do canal. Basta clicar naquele link que aparece lá embaixo para receber recompensas e apoiar este canal. Muito bem, eu espero que você tenha entendido o que é filosofia e agora vamos partir para nos aprofundar um pouco mais sobre o conhecimento de Orunmila. Bom, eu vou explicar um pensamento de Orunmila dentro dos primeiros Odus, chamado Ediobê, o Odu que eu sou nativo. E esse Odu traz muito entendimento sobre a criação de tudo e do todo. Um dos itãs preferidos dentro de Ediobê, mais conhecido pelas pessoas, é o Itã de Acapó, que foi um dos discípulos de Orunmila. Em determinado momento,
Oromilá percebe que Akapó já desenvolveu toda a sua fase filosófica e o seu conhecimento herbário, também utilizado da filosofia e do conhecimento das ervas, das plantas e dos elementos, né, da terra, do mar e do ar, dos rios, de tudo que se conhece. E Akapó chegou no seu limite máximo de conhecimento. E agora o que falta é que Akapó desenvolva, desbloqueie o seu eu interior. Ou seja, do que se fala sobre o duplo, seria a sua consciência plena, né? Chamaremos aqui de consciência plena. E tem o seu nome dentro do culto de Ori, que é chamado de Ori Inu, quem eu sou, que não pode ser confundido com quem eu estou. Eu estou o Rogério, filho de Dona Maria e de seu José, também conhecido como Babalaô e Fatoki. Como Babalaô, eu aprendi a desenvolver o meu pensamento, o meu raciocínio, aprendi a desenvolver a filosofia de Oromilá e viver essa filosofia e entender. É óbvio que não é simples, que não é fácil, que no princípio, e é muito difícil você encontrar um sacerdote que pregue para você que Oromilá é uma filosofia, é um ser iluminado que nos trouxe a oportunidade de conhecer a palavra de Deus em um formato trazido pelos Yorubás. Aquilo que toca ao seu âmago e faz com que você entenda o motivo de acordar de manhã e agradecer ao orixá, ao céu, à terra, até de como você faz um ebó e os elementos que são ofertados ali. Não é simplesmente um porque é muito mais profundo, porque a gente sente aquela energia vibrando. E para que você sinta essa energia vibrando, se faz necessário que você entenda todo o processo de que faz essa energia que nos circunda entrar em contato com o universo e fazer com que isso vibre nos nossos corpos físicos e se resplandeça no nosso corpo astral. Se não há entendimento filosófico, não há motivo para você estar vivendo na Terra. Todo ser humano precisava, no mínimo, de uma pequena dose de conhecimento filosófico e entender as suas ideias, porque é isso que faz o nosso mundo ser movido. E sem esse conhecimento, sem esse estudo, não se faz necessário estar convivendo em uma religião a partir do momento que nada eu creio e nada dou e nada desejo para meu próximo, de positivo ou de negativo. Com esse raciocínio, não estou dizendo que as pessoas que são céticas não são boas pessoas. Respondendo à pergunta sobre eu sou homoafetivo, eu posso cultuar Oromilá? Sim, pode e deve, até porque dentro dos versos de Oromilá e de uma forma filosófica, Oromilá nunca falou que a minha inclinação sexual seria um motivo da minha negativa em me tornar um adepto do culto a Oromilá, uma vez que ele prega a filosofia do bom caráter e do bom costume, o que não pode ser confundido com os meandres da religião, que também foi permeada pela cultura islâmica, aonde a visão, né, de que o homem ele é mandatário do tudo e do todo, e que se eu tenho práticas homoafetivas, eu sou desconsiderado como um ser humano. O pensamento filosófico não nos leva para esse lado. O que me remete é quando os sacerdotes iorubás vêm para o Brasil e eles não questionam em momento algum a sexualidade de cada pessoa que vai fazer a sua iniciação e que está pagando, até porque o dinheiro de um homoafetivo é menos válido do que um suposto hétero. Hétero esse que tem maus costumes, que não respeitam seus mais velhos e que podem estar fazendo atitudes piores contra o pensamento filosófico de Oromilá. Logo eu posso te responder, ainda que você seja homoafetivo e se você tem bom caráter, nada impede que você cultue Oromilá. Se o sacerdote Yorubá vier aqui para o Brasil e não conteste para você, por que um brasileiro está contestando a sua inclinação, a sua orientação sexual? Não se deve contestar a orientação sexual de ninguém, e sim o seu comportamento para com as pessoas e o seu comportamento dentro de um ilê de Ogoni ou dentro de uma comunidade de Oromilá. Essas coisas não devem ser confundidas. A sua inclinação sexual não tem nada a ver com o seu respeito filosófico pela religião e nada impede que você se torne um sacerdote ou que você seja um devoto de Oromilá. O único impedimento é se você for uma pessoa que tenha mau caráter, uma má conduta
Isso sim vai lhe impedir de exercer um sacerdócio, ou é impedimento para que você não esteja em uma comunidade. Ser um mau caráter. Segunda pergunta: é muito caro, é muito custoso ser um babalaô? De forma filosófica, do que é que estamos falando? Em valores financeiros ou em valores pessoais? Eu não posso confundir preço com valor, uma coisa totalmente diferente da outra. Preço é aquilo que eu cobro pelo que eu acho que deve ser cobrado. Valores partem de quem eu sou e de quem eu estou nessa vida, como Rogério, que tive a inclinação de me tornar um sacerdote, ser um babalaô. Antes de ser um babalaô, eu sempre fui e serei um babalorixá de candomblé, porque ninguém pode tirar o título do qual eu recebi, mas eu fiz a opção de me tornar um babalaô e não estar operando mais no candomblé, até porque nada me impede, mas eu prefiro estar no culto tradicional iorubá. Por quê? A minha inclinação, o meu pensamento condiz com a filosofia que Orumilá fala. Orumilá me garantiu que no momento que eu me tornei adébito, ele disse para mim, em um verso de Cafum, que ainda que eu morasse em um buraco embaixo de uma árvore, ainda assim eu seria procurado e ganharia dinheiro e viveria de forma digna perante uma sociedade. Mas para que isso que aconteça, eu preciso ter um bom comportamento, ser uma boa pessoa e seguir os conselhos que meu Odu fala e que meu Ori me ordena. Não devo mentir, não devo roubar, não devo enganar, não devo manipular. Eu não devo distorcer as palavras de Orumilá. Eu não devo induzir uma pessoa e utilizar o meu oráculo como ferramenta dessa distorção do pensamento. Então que fique claro, o caro de estar na religião não é financeiramente, porque é muito difícil você lutar contra princípios que foram criados em você por uma educação de pai, de mãe, de avô, e da mudança da necessidade de que cada um passa, porque todo mundo precisa se alimentar, as pessoas precisam sobreviver, mas a que custo? Enganando o próximo, rompendo os versos que Orumilá fala, do pensamento filosófico de Orumilá, ainda que a gente utilize as justificativas do mundo, que a gente precisa comprar e tudo está caro, mas não justifica eu enganar o meu próximo, não justifica eu levantar um falso, porque toda vez que eu minto para alguém, toda vez que eu ajo de forma negativa, eu estou indo contra o meu Ori, estou indo contra o meu Odu, estou indo contra a filosofia de Orumilá. Logo, se eu sou uma pessoa que vive em uma vértice negativa, eu estarei com vários espíritos negativos. E não precisa que ninguém faça EP, ebó negativo para mim, porque eu estou fazendo isso comigo. Quando eu entendo a filosofia de Orumilá, a minha vida melhora, o meu comportamento melhora, as minhas ações e atitudes melhoram, eu vou para um nível de iluminação maior, buscando saber quem eu sou, o meu Ori Nu, já que eu estou vivendo o meu Ori Odê. Durante 5 anos eu vim amadurecendo o curso que eu criei, mas ainda faltava alguma coisa que era a alma do curso, e sim esse entendimento filosófico que Orumilá nos explica. Ainda voltando e falando sobre a questão de Acapó, que era discípulo de Orumilá, que chegou em todo o seu entendimento, e até o momento que Orumilá disse: agora você deve andar com suas pernas e você deve buscar o seu Ori Nu, é se autodescobrir. E essa é a proposta de Orumilá na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Entender quem nós somos e buscar o nosso Ori Nu. Isso também está em qualquer religião. Por exemplo, eu posso falar para vocês sobre os budistas. Os budistas indianos, por exemplo, eles racionalizam sobre isso. Os budistas tibetanos, eles entram em estado de alfa e alcançam o seu nirvana e saem do corpo. E o corpo fica ali, e há uma história sobre isso, que em outro vídeo a gente vai falar, sobre pessoas que conseguiram atingir o seu Ori Nu em outras religiões. Porque a gente só se difere por causa de uma língua e por causa de costumes. Mas a ideologia filosófica de toda religião é sempre alcançar a luz, é alcançar o nosso nirvana, é alcançar o nosso eu pessoal. Eu sou Babalaô Ifatoki e eu espero ter esclarecido alguns pontos para você
né? E eu espero que esse vídeo tenha valido a pena. Então compartilhe com seu amigo, dê o seu like e deixe sua opinião sobre próximos vídeos que a gente deve fazer usando a filosofia para explicar muita coisa na nossa vida. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu like e até um próximo vídeo. E mais uma vez, por ser essa pessoa maravilhosa que está nos assistindo. Obrigado e até a próxima.